Olá, paz de Jesus, meus irmãos da comunidade Unos. Eu sou o William, sou um membro da comunidade Raio de Luz aqui de Maringá e é com grande alegria que hoje eu estou aqui trazendo uma formação para vocês nesse workshop chamados à Família, nesse retiro chamado Redenção, onde eu trago para vocês o seguinte tema: como falar para casais. Tá? Primeiro é necessário nós entendermos que quando nós formos falar para casais, nós precisamos sempre trazer à tona e à memória, atualizar que o sacramento do matrimônio, ele é o primeiro sacramento instituído por Deus. E onde nós vemos isso? Quando nós vamos lá no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 24, Deus disse para Adão e Eva: por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Nesse momento, o Deus vivo, o Deus do Gênesis, o Deus do Antigo Testamento, ele institui o sacramento do matrimônio. Também nós precisamos entender que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela começa com o casamento de Adão e Eva e ela termina lá no Apocalipse com o casamento de Cristo com a igreja. Então a vocação original, a vocação natural do ser humano, segundo São João Paulo II, é o sacramento do matrimônio. A humanidade foi criada e pensada por Deus para o sacramento do matrimônio. São João Paulo II nos explica isso na teologia do corpo, aonde ele vai dizer que os nossos corpos, eles expressam esse chamado da nossa alma, né? Nós homens, o nosso corpo masculino, ele não é só um corpo masculino, a nossa alma é masculina. As mulheres que têm um corpo feminino, elas não têm somente um corpo feminino, a alma é feminina. São João Paulo II nos explica e traz tudo isso na teologia do corpo, tá? Então, quando nós formos falar para casais, é sempre muito bom nós termos isso em mente. É sempre bom nós entendermos que os casais, o sacramento do matrimônio, ele é um reflexo de Cristo, da Santíssima Trindade, né? São João Paulo II também nos traz na teologia do corpo que um homem e uma mulher em seu leito nupcial, eles refletem, expressam a união, a comunhão de pessoas da Santíssima Trindade. Então, como vocês podem perceber, meus irmãos, para que nós possamos falar para casais, nós precisamos estudar essa riqueza que São João Paulo II nos deixou, essa herança, esse tesouro maravilhoso que ele nos deixou, que é a teologia do corpo. Onde São João Paulo II passa 5 anos do seu pontificado, escrevendo todas as quartas-feiras essas ricas catequeses para nós. Então, agora, né, para nós continuarmos aqui com esse ensino de como falar para casais, eu gostaria que você que está aí na sua casa, você que está acompanhando aqui esse retiro, redenção, nesse workshop para famílias, você pegasse a sua palavra de Deus lá no livro de Efésios, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 21. Vamos ver o que São Paulo nos traz, nos ensina e nos enriquece com essas palavras, com essa carta que ele escreveu ao livro dos Efésios. Efésios, capítulo 5, versículo 21. Sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam aos maridos como ao Senhor, pois também é a cabeça da igreja, seu corpo, do qual ele é o Salvador. Por outro lado, como a igreja se submete a Cristo, as mulheres... Desculpa, irmãos, eu pulei um versículo quase. Vamos começar de novo. Versículo 21. Sede submissos uns aos outros, no temor de Cristo. As mulheres sejam aos maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como Cristo também é a cabeça da igreja, seu corpo,
do qual ele é o Salvador. Por outro lado, como a igreja se submete a Cristo, que as mulheres também se submetam em tudo aos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela, a fim de santificar pela palavra aquela que ele purifica pelo banho da água. Pois ele quis apresentá-la a si mesmo toda bela, sem mancha, sem ruga ou qualquer reparo, mas santa e sem defeito. É assim que os maridos devem amar suas esposas, como amam seu próprio corpo. Aquele que ama sua esposa está amando a si mesmo. Ninguém jamais odiou sua própria carne. Pelo contrário, alimenta e a cerca de cuidado, como Cristo faz com a igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande. Eu digo isto com referência a Cristo e à igreja. Enfim, cada um de vós também ame a sua esposa como a si mesmo, e que a esposa tenha respeito pelo seu marido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, essa catequese que São Paulo nos dá aqui é maravilhosa. Porque aqui nós sabemos que, e é necessário também nós fazermos esse paralelo. Quando foi o casamento perfeito de Cristo com a igreja? No alto da cruz. Cristo redime, se casa com a igreja no alto da cruz, entregando a sua vida por ela. Deus amou o mundo, amou a igreja de tal forma que entregou o seu Filho único por ela. Se entregou na cruz. Deus feito carne se entregou na cruz. Quando nós vamos falar para casais, nós precisamos fazer esse paralelo para que eles possam entender a grandiosidade desse sacramento e dessa união esponsal que eles têm, que nós, enquanto casais, temos. Eu, William, sou casado há 3 anos com a minha lindíssima e maravilhosa esposa, Caroline. E algo que sempre trouxe comigo e sempre que me deu força e sempre que fez com que eu pudesse assumir a minha posição de homem dentro do sacramento, dentro do nosso sacramento, é que eu sou e sempre serei capaz de dar a minha vida por ela, de morrer por ela, de me arriscar inteiramente para que ela esteja em segurança. Esse é o exemplo que Cristo nos dá. E esse é o exemplo que nós, enquanto casais, devemos seguir. Esse é o exemplo que nós temos que dar quando nós vamos falar com casais. O amor matrimonial, o sacramento do matrimônio, o amor esponsal entre homem e uma mulher, ele deve ser redenção, exatamente como o nome desse retiro. O amor entre um casal, ele tem que ser um amor doação. O amor entre um casal, ele tem que ser renúncia. Ele tem que ser sacrifício. Padre Paulo Ricardo nos ensina que se o amor ele tem um sinônimo para que nós possamos usar ele mais ativamente na nossa vida, esse sinônimo é a cruz. Amor é sinônimo de cruz, porque na cruz foi a maior expressão de amor já vista em todo o mundo e em toda a história da humanidade. Então nós, quando assumimos e quando estamos dentro do sacramento do matrimônio, nós precisamos sempre enfatizar isso. De que o sacramento do matrimônio, ele é a maior expressão do amor entre a humanidade, entre um homem e uma mulher, depois do amor que Cristo expressou por nós no alto da cruz. No alto da cruz, Cristo se casa com a igreja, dando a sua vida por ela. E a igreja, simultaneamente, retribuindo esse amor do alto da cruz, ela se coloca submissa à vontade do Cristo. Ela se coloca submissa a essa doação, a esse sacrifício, a esse amor redentor expressado pelo divino esposo no alto da cruz.
Nós, quando vamos falar para casais, precisamos entender que o sacramento do matrimônio, ele é essa doação. Esposos, maridos, amai suas esposas como Cristo amou a igreja, doando sua vida por elas, doando o seu tempo, doando a sua alma, se sacrificando por ela, pela prole, por ela e pelos filhos. O homem, ele tem uma missão dentro do sacramento do matrimônio, que é essa doação, que é esse sacrifício, que é o doar a vida, que é o suar sangue para o bem, para a tranquilidade, para a segurança da família. E mulheres, né, essa submissão não é a submissão de subjugamento, uma submissão de um olhar de cima para baixo, não é nada disso. O homem não deve olhar para a mulher de cima para baixo. Mas essa submissão, mulheres, é a confiança em todo o sacrifício, em toda a doação que o homem faz pela sua casa, pelos seus filhos. Essa submissão é se colocar enquanto corpo, como São Paulo diz. Se o Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo e os membros. Se o homem é a cabeça, a mulher é o pescoço e os seus membros. A cabeça só olha para onde o pescoço manda, para onde o pescoço indica. E mulheres, a sua docilidade, a sua benevolência, a sua doçura, esse jeitinho feminino que vocês têm é capaz de moldar, mudar e formar um homem. Então, meus irmãos, nós precisamos, quando nós vamos falar para casais, nós sempre precisamos entender que esse sacramento maravilhoso foi instituído por Deus. De o que Deus uniu, o homem não separa e jamais deverá se separar. Mas isso só não vai acontecer, essa separação só não vai acontecer quando Cristo está no centro. Quando a doação de ambas as partes parte de um olhar fixo no crucificado. Quando essa doação parte de um olhar que está fixo em Jesus no alto da cruz. Quando nós olhamos para o Cristo e percebemos que Cristo se entregou, se consumou, derramou até a última gota de sangue por amor à igreja, por amor à humanidade, por amor aos seus filhos. Esse é o amor, homens, maridos, que nós devemos expressar para as nossas esposas. E nossas esposas, mulheres, vocês devem expressar esse amor, se colocando sob a proteção de seus esposos. Mulher, o seu marido, ele vai ser mais masculino, ele vai te amar mais, ele vai se doar mais para você, quando você exaltar a masculinidade do seu marido. Homem, a sua mulher vai ser mais feminina, mais doce, mais submissa, mais amável, mais maleável, quando você exaltar a feminilidade dela. E como eu faço isso, William? Como eu, enquanto esposa, exerço e exalto a masculinidade do meu esposo? E eu, como esposo, exalto e fortaleço a feminilidade da minha esposa? É simples. Tarefas do dia a dia, tarefas de casa. Eu, William, exercito e exalto a feminilidade da minha esposa Caroline quando eu elogio uma comida que ela faz, quando eu olho para ela e falo, nossa, como você tá linda, como essa roupa está bem em você, como você tá radiante, né? Deixa que eu carrego as compras, meu amor, deixa que eu abro a porta do carro para você, porque a mulher, ela precisa ser cuidada, ela precisa se sentir segura, e nós não podemos deixar com que esse sentimento, com que essa necessidade deixe de acontecer. Eu sei que quando vem os filhos é muito mais difícil, porque o nosso voltar, o nosso olhar, a nossa atenção, tudo se volta para a prole, para o filho, para o bem dele. Mas os casais, não se esqueçam disso. Os seus filhos, são resultados de um amor que chegou primeiro.
Os seus filhos, homem e mulher, marido e mulher, só existem porque vocês se amaram primeiro. E um dia esses filhos vão embora. Um dia esses filhos, eles não vão estar mais sobre o teto de vocês. Porque o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Nós criamos os nossos filhos para o mundo. Por isso que nós precisamos cultivar e cuidar desse amor esponsal, desse amor homem e mulher. Porque quem é seu companheiro para o resto da vida não é seu filho, é sua esposa e o seu esposo. Por isso que por mais que os filhos estejam no lar, ocupando a nossa mente, ocupando todo o nosso coração, nós não podemos deixar que isso aconteça. Quem vem em primeiro lugar na minha vida é a minha esposa, depois os filhos. Quem vem em primeiro lugar na vida da minha esposa sou eu e depois os filhos. Por quê? Porque eles são frutos, eles são resultados de um amor que surgiu e nasceu primeiro, que é o meu amor e o amor da minha esposa. Os filhos são frutos, são tesouros, são presente de Deus para, enriquecer ainda mais o amor entre um homem e uma mulher. Por isso, mulheres, como vocês exaltam a masculinidade de seus esposos, de seus maridos. Não conserte a torneira pingando. Peça com jeitinho para ele. Fala, amor, olha, essa torneira aqui precisa ser arrumada, eu não consigo, eu não sei, o chuveiro queimou, é o homem que precisa trocar e peça com carinho, não fica mandando, porque o homem odeia ser mandado, por mais que nós saibamos que quem manda em casa são as mulheres, mas não fica mandando, pede com carinho, pede, meu amor, olha aqui, a gente precisa que seja feito isso, então faz. Porque aí o homem, ele falou, não, se precisa ser feito, irei fazer, vou salvar, vou me doar, vou me sacrificar por essa casa, pela minha esposa e pelos meus filhos. Entenda que são coisas simples, E mulheres, não carreguem peso, Deixe, ensine, eduque o seu homem a fazer os trabalhos pesados, os trabalhos braçais. Estimule ele a abrir a porta do carro, a puxar a cadeira para você sentar. Isso é exercer a masculinidade do servir do homem. Então, homens e mulheres, quando formos da comunidade Unos, que estão participando desse Retiro Redenção, quando formos falar para casais, precisamos enfatizar isso. Precisamos deixar isso claro, de que o homem e a mulher que foram criados por Deus, lá em Gênesis, no princípio, foram criados para se amar mutuamente. O sacramento do matrimônio é o primeiro sacramento instituído por Deus na Sagrada Escritura. Não deixemos que essa vocação natural, que essa vocação original do homem e da mulher se perca. O divórcio não vem de Deus. Quando Jesus é questionado lá em Mateus, se eu não me engano, capítulo 5 ou capítulo 9, de que segundo a lei de Moisés o homem tinha direito de se divorciar, Jesus vai dizer, Moisés instituiu essa lei por causa da dureza dos vossos corações, porque no princípio não era assim. Deus institui o sacramento do matrimônio. E o que Deus uniu, o homem jamais deverá separar, jamais separará. Por isso devemos manter em oração. O casal deve rezar junto, deve caminhar junto, deve andar junto. Um casamento, um namoro, um matrimônio onde Cristo não é o centro, se desmoronará. Como a parábola da casa construída, A casa construída em terreno árido, em terreno instável, ela não permanece firme, ela não resiste. Mas a casa, o matrimônio, fixado na pedra angular, fixado na pedra, na rocha do Cristo crucificado Redentor, ele jamais desabará, porque está fixo na pedra angular. Está fixo no alto da cruz, no Cristo Redentor. Que possamos, meus irmãos e minhas irmãs,
de uma vez por todas entendermos que sem Cristo, sem Jesus, sem a palavra, sem a Eucaristia, os nossos casamentos, o nosso matrimônio está fadado ao fracasso. Cristo precisa ser o centro da nossa vida, precisa ser o centro do nosso matrimônio, precisa ser o centro de todo o nosso lar, de toda a nossa casa. Que o crucificado, que ao olharmos para o crucificado, possamos entender de uma vez por todas que enquanto não nos prefigurarmos a Cristo, não alcançaremos a união perfeita com Ele. E é para isso que nos casamos, para que com a nossa esposa e a nossa família possamos exercitar o amor e doação. Porque quando chegarmos ao céu, quando morrermos e lá na glória celeste contemplarmos o Cordeiro Santo de Deus no céu, e lá não teremos outra opção a não ser adorá-lo e nos doarmos a Ele, para nós tudo será mais fácil, tudo será mais familiar, porque aprendemos e vivemos isso na terra, nos doando para o nosso cônjuge e para os nossos filhos. Deus abençoe vocês, meus irmãos e minhas irmãs da comunidade Unos. Que Deus os abençoe. Um santo e abençoado retiro para vocês. Redenção.